Eu matei a minha irmã com as minhas próprias mãos, e o pior é que ela merecia cada segundo de agonia que lhe infligi. Não foi um crime passional, daqueles que os jornais portugueses adoram romantizar com manchetes sobre amores tóxicos em Alfama. Foi uma execução fria, calculada, nascida do veneno que ela destilou na nossa família durante anos. E se me perguntarem porquê, eu direi, porque no dia em que ela prometeu-me o céu, entregou-me o inferno, e eu, Inês, filha de Lisboa, aprendi que a vingança não é um luxo, é sobrevivência. O sol de verão batia impiedoso na Praça do Comércio, transformando o Tejo num espelho de prata que cegava quem ousasse olhar para ele. Eu estava ali, de vestido florido colado à pele pelo suor, os cabelos pretos desgrenhados pelo vento salgado que subia do rio, sentindo-me como uma idiota romântica aos 30 anos. O meu aniversário. A data que a Mariana, a minha irmã mais velha, transformara num ritual sagrado desde que éramos miúdas. Este ano, Inês, espera por algo grande, dissera ela na véspera, com aquele sorriso que parecia esculpido em mármore de Sintra, perfeito, mas frio ao toque. Eu ri, pensando que era mais um dos seus exageros teatrais. Ela sempre fora a estrela da família, a advogada bem-sucedida, a que casara com o herdeiro de uma vinícola no Douro, a que posava em fotos de família com joias que tilintavam como promessas vazias. Eu, a irmã mais nova, a que ficara em Lisboa a gerir a pequena livraria no Bairro Alto, vendendo romances empoeirados a turistas que sonhavam com fado e saudade. É invisível. Mas naquele dia, eu sentia-me vista. Ou pelo menos, assim queria acreditar. A Mariana chegara de carro, um Mercedes reluzente que parou com um ronco baixo, como se o motor soubesse que era o centro das atenções. Desceu com um vestido vermelho que gritava perigo, os saltos e quando na calçada como tiros de advertência. Abraçou-me com força, o perfume dela, algo caro, com notas de jasmim e traição, invadindo as minhas narinas. Feliz aniversário, mana. Hoje, vais ver, algo que muda tudo. Os nossos pais, envelhecidos pelo tempo e pelas dívidas que a livraria nunca pagara, estavam sentados numa esplanada próxima, os rostos enrugados sorrindo com a resignação de quem já vira demasiados verões passarem sem milagres. O pai ergueu o copo de vinho verde, brindando à distância, às minhas raparigas, as rainhas de Lisboa. A mãe, com os olhos vidrados de remédios para a ansiedade, acenou debilmente. Eles não sabiam. Ninguém sabia. Levou-me para um restaurante escondido no Chiado, daqueles com vistas para o castelo de São Jorge, onde o ar cheirava a pastéis de nata frescos e segredos sussurrados. A mesa estava posta como num filme de Hollywood, velas tremuzindo apesar do sol, uma garrafa de porto envelhecida à espera. Senta-te, Inês. Isso é só o começo. Ela serviu o vinho, os olhos brilhando com uma intensidade que me inquietou. Falámos de tudo e de nada, da livraria que mal sobrevivia à pandemia, dos namorados que eu nunca tivera tempo para cultivar, da vida dela no Porto, onde o Douro serpenteava como uma cobra prateada ao redor da casa senhorial. Tu mereces mais, mana. Mereces o mundo que eu tenho. As palavras dela eram mel, mas o tom era vinagre. Eu bebi, sentindo o álcool aquecer o estômago vazio, e perguntei, o que é esse algo grande? Ela sorriu, inclinando-se para frente, os lábios pintados de carmim quase tocando os meus. Paciência. É uma surpresa que vai libertar-te. Quando o prato principal chegou, robalo grelhado com ervas do Alentejo, crocante e perfumado, o telemóvel dela vibrou. Ignorou o primeiro, mas o segundo toque fê-la franzir o sobrolho. Desculpa, é o escritório. Um minuto. Levantou-se, graciosa como uma pantera, e saiu para a varanda envidraçada. Eu ouvi fragmentos, sim, está feito. Não, ela não suspeita. O testamento é irrevogável agora. O meu coração acelerou, mas afastei o pensamento. Paranoia, disse a mim mesma. A Mariana era a protetora, a que me salvara da falência da livraria emprestando dinheiro há 2 anos. Ela voltara, o rosto sereno, e ergueu a taça, a ti, Inês. À mulher que finalmente vai renascer. Bebi, mas o vinho sob a fel. A sobremesa foi o clímax. Um bolo de chocolate, decorado com morangos silvestres escolhidos no Jerez, e no topo, escrito em glacê branco, para Inês, a herdeira esquecida. Herdeira? Ri nervosamente, mas ela prosseguiu, tirando um envelope do bolso da mala de crocodilo. Lê. As mãos tremiam ao abrir. Dentro, papéis legais,
selados com o brasão da nossa família, o brasão que eu pensara perdido com a morte do avô, anos atrás. O testamento dele, revisto. A livraria, a casa dos pais em Belém, até uma parcela de terra no Douro que eu nem sabia existir, tudo me fora legado. O avô sempre te amou mais, disse ela, a voz baixa. Mas eu convenci os advogados a contestar. Agora, está corrigido. É teu. Lágrimas brotaram, quentes e salgadas, escorrendo pelo meu rosto como o Tejo em maré alta. Abracei-a, sussurrando obrigada, sentindo pela primeira vez em anos que a vida podia ser justa. Os clientes ao redor aplaudiram baixinho, um casal idoso erguendo as taças em solidariedade portuguesa, aquela empatia silenciosa que nos define. Mas enquanto caminhávamos de volta à praça, o telemóvel dela vibrou de novo. Desta vez, atendeu, virando-se ligeiramente. Sim, amor. Sim, correu bem. Ela engoliu tudo. Amor. O estômago revirou-se. Parei, o vento agora frio apesar do sol poente. Mariana, o que foi isso? Ela desligou, o sorriso evaporando como névoa matinal. Nada, mana. Só o teu cunhado. Mas os olhos dela traíam, um brilho de triunfo, não de ternura. Naquela noite, sozinha no meu apartamento apertado no bairro alto, com o som distante do fado subindo das ruas, abri o envelope de novo. Li as letras miúdas. O testamento não era meu. Era uma farsa. Os bens estavam hipotecados em nome dela, o legado uma armadilha para me endividar mais. Ela não me salvara, usara-me como peão num jogo de herança que eu nem sabia estar a jogar. A raiva veio devagar, como uma ressaca do Douro. Deitei-me na cama, o teto rachado a girar como os carroceiros de um parque de diversões quebrado. Pensei na infância, as noites em que ela me trancava no quarto para roubar os meus brinquedos, as festas de escola onde fingia doença para eu ficar em casa. É por teu bem, dizia sempre. Mas agora, aos 30, eu via, não era amor. Era controlo. E naquele aniversário, ela apertara o laço final. Levantei-me, o coração martelando como o sino da Sé de Lisboa ao amanhecer. Liguei para os pais, mas a mãe atendeu com voz pastosa. Inês. A Mariana disse que foste tu quem recusou a herança. Que vergonha! Desliguei, o telefone escorregando das mãos suadas. Ela mentira-lhes também. O veneno espalhara-se. Dias viraram semanas. A livraria fechava mais cedo, os livros acumulando pó como memórias não lidas. Eu pesquisava no computador antigo, as unhas roídas até sangrar, desenterrando e-mails antigos, transferências bancárias que ela emprestara, mas nunca perdoara. Cada clique era uma facada, faturas falsificadas, signaturas forjadas em meu nome. Ela não era só ambiciosa, era uma predadora, usando a lei como arma, o sangue como moeda. Uma noite, chovendo torrencialmente como só Lisboa sabe chover, encontrei o e-mail decisivo. Enviado para o marido dela, meses atrás, a Inês é o elo fraco. Com o testamento falso, ela assina a ruína. Depois, a casa é nossa. Ama-te, M. O assunto, plano aniversário, fase final. O ódio solidificou-se então, não como fogo, mas como granito das serras de Monsanto. Eu não choraria mais. Em vez disso, planeei. Comecei pequeno, anónimos para os pais, revelando as mentiras com provas impressas em papel barato. Vi a mãe desabar ao telefone, o choro ecoando como um lamento de Amália Rodrigues. O pai, orgulhoso, cortou laços com ela. Tu foste sempre a verdadeira, Inês. Mas isso não bastava. A Mariana era intocável, rica, conectada, com advogados que comiam opositores ao pequeno almoço de bifanas. Precisava de algo pessoal, algo que a doesse onde ninguém via, na alma. Comecei a segui-la. Aluguei um carro modesto, um Fiat cinzento que se perdia no trânsito do Porto. Viajava de comboio para o norte, o bilhete apertado na mão como um talismã. O Douro era hipnotizante, vinhas em socalcos verdes, o rio serpenteante como uma veia aberta. Mas para mim, era o palco da vingança. Estacionei longe da casa dela, uma quinta restaurada com paredes de granito e janelas que deitavam para o vale. Observava-a da colina oposta, binóculos emprestados de um amigo caçador. Ela passeava com o marido, rindo alto, o vestido esvoaçando como bandeiras de vitória. Ele, o Tomás,
Era o tipo clássico, fato feito à medida, relógio que custava o meu salário anual, olhos vazios de quem comprava lealdade. Ama-te, M. O e-mail ecoava na minha mente. Mas eu via as fissuras, as discussões sussurradas no terraço, as noites em que ele saía sozinho para o casino de Espinho. Uma semana depois, infiltrei-me. Comprei um uniforme de limpeza no mercado de usados em Gaia, o tecido áspero contra a pele como uma penitência. A porta dos fundos da quinta, mal vigiada, cedeu com um empurrão. Dentro, o cheiro a madeira polida e vinho envelhecido sufocava-me. Subi as escadas aos tropeços, o coração na garganta, até ao escritório dela. Gavetas trancadas, mas eu viera preparada, um clipe de papel torcido, técnica aprendida num tutorial online sobre sobrevivência urbana. Documentos, fotos, um diário de cor preto. Folhei-o à luz fraca do candeeiro, as páginas sussurrando segredos. Inês sempre foi fraca. O avô errou ao favorecê-la. Hoje, corrijo isso. E mais, confissões sobre o Tomás, afés com clientes, subornos a juízes para ganhar casos. Copiei tudo no telemóvel, as fotos tremendo nas mãos. Saí antes do amanhecer, o orvalho molhando as botas, sentindo-me uma ladra de almas. De volta a Lisboa, o plano ganhou forma. Não seria violência bruta, isso era para os impulsivos, os que acabam em Alvalade atrás das grades. Seria psicológico, uma erosão lenta, como o Tejo lambendo as margens ao longo de séculos. Enviava e-mails anónimos para o Tomás, pedaços do diário, lembras-te da secretária em Lisboa? Ela ri de ti nas costas. Vi as fotos dele no Instagram, o sorriso forçado, as postagens sobre vinhos premiados soando vazias. Para os pais, mais provas, extratos bancários mostrando como ela desviara fundos da herança do avô para a sua conta. O pai ligou-me, a voz rouca de uísque, ela nega tudo, Inês. Diz que és tu, a invejosa. Mas eu ouvi a dúvida, o veneno infiltrando-se. A Mariana começou a desfazer-se. Chamadas para mim, voz trêmula disfarçada de fúria, o que estás a fazer, mana? Para com isso. Fingi inocência, a voz doce como Madalenas, fazer o quê? Estou só a viver a minha vida. Mas à noite, sozinha, eu sonhava com o rosto dela contorcido, o pavor substituindo o desdém. Era viciante, esse poder, o de quem segura o fio e puxa devagar. Lisboa, com as suas 7 colinas, parecia conspirar comigo, o fado nas rádios ecoava as minhas noites insones, os azulejos das igrejas refletiam o mosaico da minha raiva. O outono chegou ao Douro como um ladrão silencioso, tingindo as vinhas de vermelho e ouro, mas para mim, era o manto da caçada. Eu instalara-me temporariamente num quarto alugado em Pinhão, uma aldeia encravada nas curvas do rio, onde o ar cheirava a mosto fermentado e promessas quebradas. A dona da casa, uma viúva de 70 anos chamada Dona Rosa, servia-me o pequeno almoço com olhares curiosos, pão de centeio, queijo da serra e café forte o suficiente para acordar os mortos. Vens fugir de um homem, menina? Perguntava, os olhos enrugados brilhando com histórias próprias. Eu sorria, desviando, só de fantasmas, Dona Rosa. Ela ria, mas eu via que compreendia, as mulheres portuguesas carregam cicatrizes como medalhas, invisíveis mas pesadas. O plano evoluíra. Não bastava expor as mentiras, eu queria que ela sentisse o isolamento que me infligira toda a vida. Comecei com os amigos dela, o círculo elitista de advogados e anófilos que frequentavam a quinta aos fins de semana. Usando um perfil falso no LinkedIn, Ana Costa, jornalista freelance, contactava-os com investigações sobre ética profissional. Anexava trechos do diário, subornei o juiz para ganhar o caso do aterro, ele aceitou 50.000 euros. As respostas chegavam, quem é você? Isso é calúnia. Mas o dano estava feito. Vi fotos de jantares cancelados, convites retidos. A Mariana postava no Facebook com desespero mal disfarçado, grata pela amizade verdadeira num mundo de falsidades. Ironia deliciosa. Então, o golpe no coração, o Tomás. Eu sabia dos aferes dela pelo diário, uma longa lista de amantes, de um enólogo em Régua a um político em Lisboa. Escolhi o mais recente, um tipo chamado Rui, casado, com família em Vila Real, encontrei-o num bar de vinhos em Lamego, o lugar onde ela o levara para negócios. Sentei-me ao balcão, vestida de forma anónima, saia justa, cabelo solto, e iniciei conversa. Conhece a doutora Mariana?
Ouvi dizer que é uma força na advocacia. Ele mordeu o isco, os olhos vidrados pelo vinho tinto. A Mariana. Uma mulher perigosa. 2 horas depois, gravaram a confessar tudo, as noites no hotel em Porto, os presentes caros que ela exigia como pagamento. Ela usa as pessoas, percebe? Como ferramentas. Envio um áudio anónimo para o Tomás, editado com precisão cirúrgica no meu laptop, voz distorcida, mas clara como o sino de uma igreja. A reação foi um espetáculo. Dirigi até à quinta ao anoitecer, escondida entre as oliveiras retorcidas. Luzes acesas, sombras dançando nas janelas como fantasmas em fado. Ouvi os gritos, a voz dela, aguda e partida, é mentira. Ela está a inventar. Ele, frio, quantos, Mariana? Quantos antes de mim? Portas batiam, um copo estilhaçando contra a parede. Saí dali com o estômago revirado, não de culpa, mas de euforia sombria. Pela primeira vez, ela provava o gosto da traição que me servira. De volta a Pinhão, Dona Rosa esperava com uma canja quente. Mau dia, menina. Eu assenti, deixando-a encher o silêncio com histórias da juventude, amores perdidos nas vindimas, maridos que partiam para o Brasil e nunca voltavam. A família é o que nos quebra ou nos refaz, disse ela, os olhos fixos no fogo da lareira. Concordei, mas no meu peito, o fogo era diferente, um braseiro de carvão, lento e impiedoso. Os pais ligaram na manhã seguinte. A mãe, voz fraca como folhas secas, Inês, a Mariana. Ela veio cá. Chorou tanto. Diz que és tu a causar isto tudo. O pai interrompeu, rouco, não acredites nela, filha. Vimos os papéis. Ela roubou-nos a todos. Convidei-os a Lisboa, mas eles recusaram, o medo os paralisara, como tantos idosos em Portugal, agarrados às raízes murchas. Em vez disso, enviei-lhes bilhetes de comboio e uma carta, venham. É hora de escolher. Eles vieram, trêmulos no cais de Santa Apolónia, abraçando-me como se eu fosse a âncora no mar de tormentas. Passeámos pelo terreiro do Paço, o sol de outono dourando as estátuas, e contei-lhes tudo, sem filtros, sem piedade. A mãe desmaiou ali mesmo, o corpo leve caindo nos meus braços. O pai chorou, as lágrimas salgadas misturando-se ao suor, perdoa-nos por não vermos antes. Enquanto eles se recuperavam no meu apartamento, planeei o próximo passo. A Mariana contra-atacara, uma queixa na polícia por difamação e assédio. O inspetor, um homem de bigode grisalho e sotaque do Minho, visitou a livraria, Sra. Inês, a sua irmã acusa-a de falsificação de documentos. Tem provas. Mostrei-lhe tudo, e-mails, gravações, o diário escaneado. Ele assentiu, devagar, isto cheira mal, deixe-me investigar. Saí dali com um sorriso interno. Ela pensara que o sistema a protegia, mas o sistema português, com as suas camadas de burocracia e favores, podia virar-se como uma maré. No entanto, a dúvida rastejava. À noite, sozinha com o som da chuva batendo nas janelas, questionava-me, até onde iria. A vingança era lógica, ela destruíra a minha vida financeira, emocional, familiar. Mas o preço? Os sonhos voltavam, o rosto dela de criança, rindo conosco na praia do Estoril, conchas na mão como tesouros partilhados. Sacudi a cabeça, bebendo vinho barato de uma garrafa sem rótulo. Não. Ela escolhera o caminho. Eu só o seguia. O clímax aproximava-se com o Natal. Ela enviou uma mensagem, precisamos falar. Pela família. Marquei no café da esquina da livraria, um lugar neutro com cheiro a café galão e bolos de arroz. Ela chegou atrasada, o casaco de cachemira desabotoado, o rosto pálido como queijo fresco. Inês, para com isto. Eu posso explicar. Explique. Ri, amargo. Explica como roubaste o avô, os pais, a mim. Os olhos dela encheram-se, mas não de lágrimas, de ódio puro. Tu nunca foste nada sem mim. Eu criei-te. As palavras acertaram como murros. Discutimos baixo, as vozes e quando nas paredes forradas de livros, até que ela se levantou, vais arrepender-te. Saí primeiro, o coração acelerado, sabendo que o fim estava próximo. O inverno no Douro é um punhal gelado,
o vento uivando pelas ravinas como almas penadas das velhas lendas minhota. Eu regressara a Pinhão para o golpe final, o quarto de Dona Rosa agora um bunker de papéis e ecrãs. A viúva notara a mudança, as olheiras profundas, o jeito como eu mordia o lábio até sangrar. Vingança como a alma, menina, avisou uma noite, enquanto partilhávamos um copo de aguardente de medronho, o licor queimando a garganta como penitência. Eu sei, respondi, mas no fundo, não sabia. A alma já estava roída, e o que restava era aço. A investigação policial avançava devagar, como o comboio do Douro subindo a encosta. O inspetor ligava semanalmente, mais provas, Sra. Inês. A doutora Mariana nega, mas os subornos. Isso pode ir a tribunal. Eu alimentava-o com mais, faturas falsificadas da livraria, transferências para contas offshore nas Ilhas Caimã, que descobrira hackeando o e-mail dela com um software barato comprado no mercado negro de Lisboa. Não era orgulho, era desespero lógico. Cada revelação era um tijolo na muralha que a isolava. Mas ela contra-atacava com veneno pessoal. Mensagens no meio da noite, lembras-te do acidente do pai? Eu salvei-te, cobrindo as marcas. Acidente. O carro capotado na A1, há 10 anos, quando eu, alcoolizada por uma discussão com um namorado, quase o matara. Ela mentira à polícia, dizendo que fora ela ao volante. Agora, usava isso como chantagem, conta a verdade, e os pais odeiam-te para sempre. O pânico apertou o peito como uma coleira. Liguei para o pai, voz trêmula, é verdade. Ele pausou, longo, sim, filha. Mas ela exagerou. Tu eras jovem. Jovem. A palavra ecoava como um verdito. Naquela noite, bebi até o quarto girar, vomitando segredos no chão de madeira. Tomás deixou-a na véspera de Ano Novo. Vi a cena da colina, o Mercedes partindo a toda, malas atiradas do banco de trás, ela correndo atrás descalça na gravilha, gritando nomes que o vento levava. Volta. Eu mudo. Mas ele não parou, os faróis cortando a escuridão como lâminas. Ela caiu de joelhos, o corpo pequeno contra o vasto vale, e pela primeira vez, senti uma pontada, não piedade, mas reconhecimento. Ela era humana, afinal. Frágil sob a armadura de ambição. Usei isso. Envie uma carta anônima para o escritório dela em Porto, o teu marido sabe tudo. Os amantes, os subornos. Demite-te ou o escândalo explode. Foi o suficiente. Dias depois, o público publicava, advogada proeminente demitida por alegadas irregularidades éticas. O artigo citava fontes anónimas, eu, claro. O telefone tocou sem parar, jornalistas farejando a história, como cães no cheiro de sardinhas grelhadas. Ignorei, focando no próximo, os pais. Convidei-os à quinta. É hora de confrontar, disse. Eles hesitaram, mas o pai, endurecido pelo vinho e pela traição, concordou, vamos acabar com isto. Viajámos de comboio, o carro de Dona Rosa emprestado rangendo nas curvas. A neve fina caía, cobrindo as vinhas como um sudário. Chegámos ao portão, o interfone zumbindo. Ela atendeu, voz rouca, quem? A família, respondi. O portão abriu-se devagar, rangendo como ossos velhos. A casa estava em ruínas, garrafas vazias no hall, o cheiro a desespero misturado ao mofo. Ela apareceu na sala, o robe solto revelando hematomas auto-infligidos, os cabelos emaranhados. O que querem? Roubarem-me o resto. Os pais entraram, o pai erguendo os papéis. Explica isto, Mariana. Os subornos, as mentiras. Ela riu, histérica, vocês nunca me viram. Sempre a Inês, a fraca, a vítima. A mãe aproximou-se, tocando o braço dela, filha, nós amamos-te. Mas o amor era tarde. Mariana virou-se para mim, olhos flamejantes, tu fizeste isto. A vingança da irmã traída. Assenti, calmo, não traição. Justiça. A discussão durou horas, vozes subindo como o rio em cheia. Revelações jorraram, ela confessou o plano do aniversário, o testamento falso para me forçar a assinar dívidas, herdando tudo indiretamente. Era para te ajudar a crescer, disse, mas os olhos traíam o egoísmo. O pai desabou no sofá, chorando, como chegámos aqui?
Saímos ao amanhecer, deixando-a sozinha com o eco das palavras. No comboio de regresso, a mãe sussurrou: acabou. Não, pensei. Ainda não. Em Lisboa, a livraria revivia. Clientes regressavam, atraídos pela história da família que vazara para os média locais. Vendi mais livros em uma semana do que em meses, romances de traição, thrillers psicológicos, como se a cidade sentisse a catarse. Mas o vazio persistia. Sonhos com o avô, o homem que mudara sonhos em vez de ouro, aparecendo para dizer: perdoa, Inês. O ódio corrói. Acordava suada, o edredão encharcado, questionando se a vingança me libertara ou acorrentara mais. O tribunal marcou audiência para fevereiro. Ela compareceu, maquiada como uma máscara de comédia, mas os olhos vazios. O juiz, um homem severo de Leiria, leu as provas. Isto é grave, doutora Mariana. Ela olhou para mim do outro lado da sala, o ódio transformado em súplica. Irmã, ajuda-me. Ignorei, focando no meu depoimento, calmo, factual, como um fado sem guitarras. O verdito veio rápido: suspensão da licença, restituição dos fundos, processo criminal pendente. Saí para a rua chuvosa de Lisboa, o ar fresco lavando o peso. Mas a vitória era oca. Naquela noite, no bairro alto, o fado de um bar próximo cantava de perda e saudade, e eu juntei-me à multidão, bebendo ginginha até o mundo borrar. Dona Rosa ligou de Pinhão: vem para casa, menina. O dor cura. Pensei em ir, mas o laço com a Mariana ainda puxava. A primavera irrompeu em Lisboa como uma amante impaciente, a jacarandás roxos pintando as ruas de um violeta febril, mas para mim, era só mais uma estação de espera. O processo judicial arrastava-se, audiências adiadas por motivos técnicos, o labirinto burocrático português que engole os justos e cospe os corruptos. Eu voltara à rotina da livraria, empilhando volumes de Camões e Saramago, os heróis que falavam de exílio e redenção. Os clientes sussurravam: és a da história da irmã, não és? Sorria, servindo café: histórias são para os livros. A Mariana mudara. Espiões, amigos comuns, na verdade, contavam. Ela vendera a quinta, mudara para um apartamento modesto em Matosinhos, perto do mar que uiva como um cão raivoso. Sem o glamour, era uma sombra, cabelos grisalhos precoces, olheiras como valos do Douro. Ligávamos esporadicamente: voz partida, Inês, podemos jantar? Como antes. Rejeitava, mas cada não doía como uma farpa. A vingança lógica cedera espaço ao caos emocional. Eu odiava-a, sim, mas odiava também o vazio que deixara. Os pais mediavam, frágeis como folhas de sobreiro. Visitas semanais ao apartamento em Belém, onde a mãe cozinhava bacalhau à brás com mãos trêmulas, o pai contando anedotas velhas do tempo de Salazar para disfarçar o silêncio. Ela arrepende-se, diziam. Dá uma chance. Uma noite, cedi. Marquei num restaurante em Cascais, o mar Atlântico rugindo ao fundo como um coro grego. Ela chegou cedo, vestida simples, jeans e casaco de lã, sem joias. Obrigada por vires, murmurou, os olhos baixos. Pedimos vinhos brancos do Alentejo, leves como mentiras antigas. Falámos devagar, cirurgicamente. Ela confessou mais: o medo da infância, o pai preferindo as minhas notas na escola, a mãe elogiando os meus desenhos em vez das suas recitações. Senti-me invisível. O controle era a minha armadura. As palavras acertaram fundo: eu conhecer essa armadura, usar-a na vingança. Mas por que eu? Perguntei, a voz rouca. Porque eras a fraqueza que eu podia explorar. Desculpa, mana. Lágrimas dela, quentes na mesa de madeira. Abracei-a, o corpo dela magro e quebrado contra o meu. Perdão? Não ainda. Mas uma fresta abrira-se. No entanto, o passado não perdoa fácil. Dias depois, o inspetor ligou: novidades, Sra. Inês. Encontramos provas de um esquema maior, lavagem de dinheiro com clientes estrangeiros. O tribunal acelerou. A audiência final em março, no Palácio da Justiça, com suas colunas neoclássicas testemunhando dramas há séculos. Ela subiu ao banco das testemunhas, pálida sob as luzes fluorescentes. Eu fiz tudo pela família, jurou, mas as provas desmontavam. E-mails, transferências, testemunhos de ex-colegas.
O juiz condenou, 5 anos suspensos, multa esmagadora, proibição de exercer. Ela olhou para mim ao sair, os olhos implorando, não acabes conosco. Saí para a baixa, o sol filtrando pelas gárgulas da sé, e senti o peso cair, não todo, mas o suficiente. Liguei para os pais, ela pagou. A mãe chorou de alívio, o pai brindou com vinho do Porto ao telefone. Mas à noite, sozinha, o espelho refletia uma estranha, linhas no rosto, olhos endurecidos pela batalha. A vingança salvara-me, mas roubara a inocência. Decidi viajar. Comprei um bilhete para o Algarve, onde o mar é azul como azulejos de Mafra, as falésias vermelhas como sangue seco. Aluguei uma casa em Lagos, pequena, com vista para a Ponta da Piedade. Ali, caminhava descalça na areia, o sal curando as feridas invisíveis. Escrevia no diário, não o dela, mas o meu, entradas sobre perdão, sobre como o ódio é um vinho que azeda-se guardado demasiado. Uma carta para ela, vem quando estiveres pronta. A porta está aberta. Ela veio em maio, de autocarro, o rosto queimado pelo sol inclemente. Encontrei-a na praia, sentada na duna, olhando o horizonte. Eu vendi tudo, disse. Agora, sou ninguém. Abracei-a, o mar rugindo aprovação. Falámos horas, o sol poente tingindo o céu de laranja como vindimas no Douro. Eu errei tanto, confessou. Mas tu foste o meu espelho. Rimos, amargo, e pela primeira vez em anos, senti laços reconectarem-se, frágeis, mas reais. De volta a Lisboa, a livraria florescia. Expandi, adicionando uma secção de autoajuda, livros sobre resiliência, traição superada. Os clientes vinham não só por histórias, mas pela minha, a mulher que sobrevivera à irmã devoradora. Dona Rosa visitou, trazendo queijo e histórias, vês. O Douro ensina paciência. Os pais melhoraram, a mãe cozinhando sem remédios, o pai plantando limoeiros no quintal. Mas o fim não é limpo. Sonhos ainda vêm, mãos ao redor do pescoço dela, o pânico nos olhos. Acorda ofegante, questionando se a justiça foi suficiente. A vingança, aprendi, é uma lâmina de 2 gumes, corta o inimigo, mas fere o portador. O verão regressou a Lisboa com fúria, o calor ondulando nas ruas de mosaico como memórias distorcidas, e comigo veio a calmaria após a tempestade, ou assim pensava. A Mariana instalara-se temporariamente no apartamento dos pais em Belém, ajudando com as tarefas domésticas como penitência silenciosa, lavar louça, regar o jardim de cravos, os dedos outrora manicuriados agora ásperos como a vida real. Eu visitava aos fins de semana, o elétrico 28 rangendo subidas como um velho amigo relutante. As conversas eram cautelosas, como dançar fado sem pisar os pés. Lembras-te da Páscoa em Óbidos? Perguntava ela, e eu assentia, o muro entre nós afinando-se devagar. Mas as cicatrizes coçavam. Uma noite, folheando jornais na livraria, vi o artigo, ex-advogada envolvida em novo escândalo, alegações de testemunhas falsas em casos antigos. O nome dela, em negrito. O pânico subiu como vinho efervescente. Liguei-lhe, o que é isto? Voz trêmula, não é nada, Inês. Resíduos do passado. Mas eu sabia, ela tentara reconstruir, contactando velhos clientes para limpar o nome. Erro fatal. O inspetor confirmou, ela violou a suspensão. Mais problemas. Confrontei-a no jardim dos pais, o sol batendo nas folhas de laranjeira como spotlights impiedosos. Por que agora? Acabamos de... Ela interrompeu, olhos flamejantes, não acabou. Tu destruíste-me, Inês. Eu só quero de volta o que era meu. O velho veneno. Discutimos, vozes altas o suficiente para os vizinhos espreitarem atrás de cortinas de renda. Tu és o cancro da família, gritei. Ela rebateu, e tu a quimioterapia, matas tudo o que tocas. Saí furiosa, o carro devorando a marginal até Cascais, o mar um borrão azul. Dias de silêncio. Os pais mediavam por mensagens, dá tempo. Mas o tempo era inimigo. Sonhos voltavam, mais vívidos, eu, estrangulando-a no quarto de infância, as bonecas assistindo impassíveis. Acordava com as mãos dormentes, marcas de unhas na palma. Terapia. Tentei, uma psicóloga enxeada com sotaque suave de Coimbra, a vingança é ciclo, Inês.
Quebra-o. Assenti, mas o ciclo puxava. Então, o Turning Point, uma carta dela, manuscrita, chegada por correio. Eu errei em tudo. O plano do aniversário foi o pico da loucura, queria-te dependente, para te proteger. Mas era medo meu. Perdoa-me, ou pelo menos, esquece. As palavras tremiam no papel, tinta borrada por lágrimas. Chorei no balcão da livraria, um cliente idoso oferecendo um lenço. A vida é fado, menina. Canta-o. Convidei-a para um passeio no Tejo, num barco de recreio alugado em Belém. O rio brilhava, gaivotas gritando como juízes. Falámos cruamente, ela admitiu os afés como fuga, os subornos como vício de poder. Tu eras a boa, Inês. Eu invejava isso. Eu confessei o ódio que quase me consumira, quase te matei nos sonhos. Rimos, nervoso, e pelo meio, um abraço, salgado de lágrimas e mar. O verão acabou com um jantar familiar em Alfama, o bairro onde nascéramos. Mesa posta com cataplana de marisco, vinho de colar extinto como sangue reconciliado. O pai ergueu a taça, às filhas. Imperfeitas, mas nossas. Brindámos, o tilintar de copos como sino de trégua. A Mariana sorriu, genuíno pela primeira vez em anos. Mas a vida não é romance. Em setembro, o tribunal chamou de novo, a violação da suspensão levar à prisão condicional, 6 meses de pulseira eletrónica. Ela aceitou, mudando para um apartamento pequeno em Lisboa, perto da livraria. Vigias-me, brincou ao telefone. Não. Apoio-te. E era verdade. Ajudava-a com empregos, secretária numa ONG de direitos das mulheres, irónico mas redentor. A minha vida florescia paralelamente. Um namorado, Pedro, um professor de história que comprava livros na livraria e ficava para conversas sobre essa de Queiroz. Ele sabia a história, não julgava, as famílias são guerras civis. Passeávamos em Sintra, a neblina envolvendo os palácios como segredos, e eu contava fragmentos, curando ao partilhar. Ainda assim, ecos persistiam. Uma noite, encontrando velhos papéis do testamento, o pânico voltou, e se ela tentar de novo? Pedro abraçou-me, confia. Tu mudaste-a. Mas a dúvida era semente, plantada a fundo. O outono de 2025 trouxe chuvas persistentes a Lisboa, o Tejo inchado e cinzento como humores não resolvidos, mas para mim, era tempo de colheita, não de uvas, mas de paz frágil. A Mariana cumpria a condicional com estoicismo, trabalhando na ONG, os dias preenchidos por casos de mulheres abusadas, um espelho distorcido da sua própria queda. Visitava-a semanalmente, levando pastéis de Belém quentes, sentando-nos na varanda minúscula com vista para um beco onde gatos miavam como coros da rua. Sentes falta do Douro? Perguntava. Ela encolhia os ombros, sinto falta de quem eu era. Mas não volto lá. Os pais estabilizaram. A mãe, livre de ansiedade, juntara-se a um grupo de tricô em Belém, tecendo já-los como teias de reconciliação. O pai, reformado, escrevia memórias, fragmentos de uma Portugal perdida, dedicada a minha Inês e Mariana, as âncoras que me salvaram. Líamos em voz alta aos domingos, risos pontuando as páginas como vírgulas de alívio. Pedro propôs casamento numa noite de novembro, ajoelhado no chiado sob as luzes de Natal precoces, o anel simples de prata brilhando como uma estrela de fado. Casa comigo, Inês. Para navegarmos as tormentas juntos. Lágrimas, sim, mas de alegria, não veneno. Aceitei, e o planeamento começou, cerimónia pequena em Mafra, com azulejos testemunhando votos. Mas o passado mordeu uma última vez. Dezembro, o aniversário dela, ironicamente, uma semana antes do meu. Ela ligou, voz hesitante, vem. Só nós. Fui, levando um bolo modesto de bolacha. O apartamento cheirava a canela e vulnerabilidade. Brindámos com chá, não vinho, a segunda chances. Rimos de memórias, a infância em Alfama, roubando figos das árvores vizinhas. Mas no fim, confessou, recebi uma oferta. Um escritório em Luanda quer-me de consultora. Limpo o nome lá. Luanda. África, longe, um exílio dourado. Vais? Perguntei. Se me perdoares de vez. A escolha doeu.
Perdoar era soltar o laço, arriscar que o veneno regressasse. Mas prender era envenenar-me. Abracei-a, vai. E volta quando quiseres. Ela partiu em janeiro, o avião riscando o céu de Lisboa como uma assinatura final. O meu aniversário chegou sob sol invernal, a praça do comércio lotada de turistas. Pedro organizara, família, amigos, a livraria transformada em festa com lanternas e fado ao vivo. Os pais dançavam devagar, Dona Rosa viera do Douro com queijos. Sei Mariana, mas uma carta dela chegou, espera por algo grande, mana, a tua liberdade. Com amor. Brindei ao ar, o Tejo refletindo luzes, à vingança que nos salvou. Não era soco, mas verdade. A vida, Gaigó como Lisboa, ensinara, o ódio liberta, mas o perdão reconstrói. E eu, Inês, renascia, não herdeira de ruínas, mas arquiteta de pontes.